uma placa, e aí a placa, vocês sabem que elas são multiuso mesmo, né? Então, são duas placas e um outro. Aí eu peguei uma das placas e em vez de fazer, sabe que tem vários biscoitos que tem a orelha para cima. Então, o que eu fiz? Nesse aqui, as orelhas são de papel de arroz. Então, a gente já usou o papel de arroz para fazer outras coisas, além de usar ele em cima do biscoito. E esse é uma das ideias de você usar o papel de arroz de uma outra forma. Então, igual aqueles que tem várias flores e as orelhas do coelho para cima. Então, a gente tem nesse biscoito, tem pintura, tem as flores que a gente fez com o glacê mais consistente, tem as folhas também que é com glacê mais consistente, e tem o uso do papel de arroz de uma forma diferente. Então, às vezes, para dar um toque especial, você pode usar um papel de arroz, ele é comestível, ele não tem problema nenhum, ele realmente não tem muita graça, né, para comer, mas você pode entregar para o seu cliente e usar ele de uma forma bem legal. Então, às vezes, comprar um pacote de papel de arroz que tem 10 folhas, ou até um maior, se você tiver uma impressora de papel de arroz, mas se você tiver algumas folhas de papel de arroz na sua casa, você consegue ir usando elas para fazer coisas diferentes nos seus biscoitos, dando toques diferentes, e essa foi a minha ideia com esse biscoito. Usar uma dos cortadores de uma forma diferente, criando uma possibilidade de vocês usarem outros materiais possíveis, comestíveis, nos seus biscoitos, criando um tchan para o seu cliente. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos lá fazer o biscoito. Bom, vamos começar com preenchimento. Então, eu estou usando aqui o glacê branco fluido de preenchimento. E aí, você vai preencher ele com o glacê na fluidez que você prefere. Mais grosso, mais mole, mas aqui é o de preenchimento, né? Vocês sabem, eu não uso contorno. Então, aqui está sem contorno e estou chegando até as bordas. Depois, a gente vai esperar ele secar para continuar a decoração. Então, a primeira parte da decoração, a gente vai fazer umas pinturas. Então, eu vou fazer umas flores. Eu coloquei o pincel no rosa e estou fazendo como se fossem círculos. E aí, eu vou dar uma limpada e vou fazer o círculo de novo. Porque conforme a gente usa o pincel mais limpo e um pouco úmido, você vai criando essa sensação de rosa mesmo. E aí, você dá só uma passada de pincel, você vai fazendo as flores. Então, e aí agora eu usei um pouco mais escuro. Essa cor é o Marsala, que é para justamente fazer a ideia da rosa mesmo. Então, com o pincel limpo, você consegue fazer essa sensação clarinha. E agora eu vou fazer as folhazinhas das rosinhas. Esse é um conceito que a gente tem muito no biscoito decorado, que os redondinhos com as cores meio mexidas e as folhinhas, ele dá a sensação de rosinha. Agora eu estou passando um pouquinho de vermelho, justamente para fazer a sensação da rosa. Eu estou usando o pincel arredondado, número 8, tá? E agora eu vou pôr um pouco de verde para criar a ideia do verde mesmo, tá? Então, o que eu fiz nesse biscoito? Eu fiz uma parte em pintura, depois eu pus glacê para fazer as outras rosas e folhas e tudo. Então, desse jeito, você vê que a gente tem uma base mais atrás de flores. Então, eu limpei o pincel para justamente dar o degradê do verde que eu queria. Então, a primeira parte do fundo já está pronta, que eu queria realmente dar essa sensação da pintura. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Então, eu estou aqui com o papel de arroz. Então, eu vou fazer a orelha grande e vou usar o gold, que nem eu falei para vocês, o amarelo, para fazer a orelha. O amarelo gold e o marrom, justamente para fazer a orelha, e o rosinha no centro. Lembrando que a hora que a gente pinta o papel de arroz, ele fica mais delicado. Então, vocês
vocês têm que tomar cuidado para não molhar demais o papel de arroz, ou esperar ele secar um pouco antes de cortar. Então, eu estou usando o Gold, eu optei em usar esse pincel mais arredondado, porque eu quis. Você poderia usar também o outro pincel, o Filbert, que ele é arredondado nas pontas. Então, eu fiz o centro rosa e as orelhas em Gold. Então, vocês vão ver que eu vou pintar as duas orelhas, e aí a hora que eu vou cortar a segunda orelha, ela não corta muito bem, ela rasga. Então, e por isso que eu tô falando que é bom vocês tomarem cuidado com a quantidade de água ou esperar secar um pouco. Eu não esperei secar, eu pus um pouquinho de vermelho para dar mais um up nessa orelha. Então, depois que você fizer a orelha, aí a gente tem que cortar ela para poder colocar ela no biscoito. Então, no primeiro momento eu pintei só duas e agora eu vou cortar as duas orelhas. Aí aqui não tem muito mistério, é realmente cortar com uma tesourinha que a gente usa só para isso mesmo, né? Que é a mesma tesoura que eu uso para fazer meus detalhes. E aí eu fiz uma picotada na beirada dela para poder juntar. Então você vê que aqui, ó, a orelha, ela falhou ali, ela teve um pedaço que falhou. Então eu vou fazer mais uma orelha para pintar, vou pintar mais uma orelha para cortar, para poder aproveitar. Então você vê que você tem que tomar esse cuidado. Se eu esperasse a orelha secar, provavelmente eu não teria tido esse problema. Então, com o Gold eu faço a parte externa da orelha, com o rosa eu faço a parte interna da orelha, para realmente dar essa sensação da orelha. Então, você vê que com o papel de arroz ele acaba sendo bem versátil nesse sentido. Então, agora eu vou cortar de novo. Dessa vez ela não vai estragar e a gente vai poder usar as nossas duas orelhas no nosso biscoito. Elas não estão iguais, mas essa é a intenção mesmo, né? Às vezes os animais eles não são iguais. Eu faço esse corte para poder juntar as duas partes e dar um movimento para a orelha, porque a hora que a gente junta as duas partes, ele cria esse movimento dela ficar mais arredondadazinha e criar o movimento. Agora, com as orelhas prontas, eu vou usar o verde folha. Ele tá com bico folha, porque como eu vou usar o folha mesmo, você vê que eu quis deixar ela dobradinha. Então, eu vou prender aqui e aí eu ponho as folhas. E agora eu vou fazer um pouco de flores. Essas flores vocês podem fazer quantas vocês quiserem, né? Eu fiz usando esse glacê, ele tá bem consistente. E aí eu fiz tanto rosa claro como rosa escuro, que é uma brincadeirazinha. E aí você vai pôr a quantidade de flores que você quer na sua orelha de coelho. E com o verde e o bico folha, eu vou fazer as folhas, tanto no meio quanto nas beiradas. Então, a ideia é bem aquela dos biscoitos, que que são as orelhas cheias de flores. E aí a gente tem o nosso flip-flop pronto, um outro cortador aproveitado com um monte de técnica, pintura, papel de arroz, glacê consistente. Então, como vocês viram, o papel de arroz ele é muito delicado, né? Então, na hora que a gente pinta, tem que tomar muito cuidado. Uma alternativa é esperar ele secar bastante, mas eu acabei não esperando, mas deu certo. Então, é bom você ter um pouco mais de papel de arroz, além do limite do que você está fazendo. Eu espero
que vocês aproveitem essa dica do flip-flop e façam os biscoitos de vocês também mais diferentes. Obrigada!